Olá, meu nome é Ana Cris Monteiro, da Ouro Verde Produções. Eu tenho estatura mediana, pele branca, cabelos compridos, castanhos e lisos. Estou centralizada na tela, como numa foto 3x4, utilizando uma blusa preta com listras brancas na horizontal. Ao fundo, uma parede clara, sem decoração, e um sofá. Então, pessoal, vamos começar nossa aula 6, onde nós vamos falar da Lei Rouanet, a antiga Lei Rouanet, que agora se chama Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, assim como eu fiz nas aulas sobre a lei do ISS e do ICMS, eu vou botando aqui as perguntas e vou respondendo, porém agora com as informações sobre a Lei Rouanet. Então, quem pode patrocinar são pessoas físicas ou pessoas jurídicas que podem dedicar parte do seu imposto de renda devido dentro de um limite, né, que pode ser de até 6%, para incentivar esses projetos culturais com abatimento de até 100% do valor investido, e isso tem relação com o enquadramento do projeto escolhido, que pode cair como o artigo 18 ou o artigo 26. Esses percentuais de abatimento se modificam. Nós vamos falar sobre esses dois artigos e mostrar a diferença desse abatimento. Quem pode inscrever propostas? Podem inscrever propostas pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos. Quais os benefícios para o proponente? Como eu tenho falado em todas as aulas, ele abre portas para possível captação, porque aprova sua proposta e dá segurança ao patrocinador que está investindo no seu projeto. Quais os benefícios para o patrocinador? Além das contrapartidas que são acordadas com a proponente e as que são obrigatórias pela lei que você está utilizando, aqui no caso a Lei Rouanet, o patrocinador recebe até 100% do valor disponibilizado ao projeto, conforme o artigo, né, conforme eu falei, o artigo que o projeto foi enquadrado pela lei. E eu acho importante agora a gente falar sobre esses artigos. O artigo 18 e o artigo 26. Os projetos enquadrados no artigo 18, eles proporcionam um abatimento de 100% do valor patrocinado. São eles: artes cênicas, livros de valor artístico, literário ou humanístico, música erudita ou instrumental, exposições de artes visuais, doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, incluindo treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para manutenção desses acervos, produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem, preservação e difusão do acervo audiovisual, preservação do patrimônio cultural material e imaterial, construção e manutenção de salas de cinema e teatro que poderão funcionar também como centros culturais comunitários em municípios com menos de 100 mil habitantes. Projetos enquadrados no artigo 26. Periódicos, música cantada, fotografias e gravuras, design e moda, audiovisual, projetos radiofônicos, obras seriadas e jogos eletrônicos. No caso dos projetos que são enquadrados no artigo 26, e o patrocinador sendo pessoa física, ele pode optar destinar esse recurso como doação ou como patrocínio. Se a pessoa física optar por doação, ela pode abater 80% do valor doado dentro do limite de 4% do seu imposto de renda. Se ela optar por patrocínio, o percentual para abatimento cai para 60%. Já para a pessoa jurídica, esse percentual, no caso de doação, é de 40%, e para patrocínio, o percentual é de 30%. A empresa ainda pode abater essas doações e o patrocínio como despesa operacional no seu balanço contábil, e aí dessa forma ela aumenta esse percentual de dedução em até mais ou menos 30%. Fazer um adendo
para explicar que na doação, a pessoa jurídica ou a pessoa física que disponibiliza os recursos, elas não podem aparecer. Patrocínio pode. E aqui eu acho importante destacar que um projeto de música cantada, que é o nosso exemplo desde o começo, né, das nossas aulas, costumam ser enquadrados, não sendo de música erudita, como artigo 26. Quem define se o seu projeto é enquadrado no artigo 18 ou no 26 são as pessoas que compõem as CNICs, onde são analisadas as propostas e aprovadas ou não. E como funcionam as inscrições no SALIC? As inscrições costumam acontecer de 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano. É sempre através do sistema do SALIC Web, o endereço está aqui, tá? O acesso se dá através do seu CPF, você se cadastra pelo seu CPF, acessa o SALIC Web e aí você realiza mais 2 etapas. Ou o cadastro da proponente, no caso da sua pessoa jurídica, e posteriormente você vai selecionar se você quer o seu nome como pessoa física pelo seu CPF para ser proponente da sua proposta, ou se essa proposta será encaminhada pela sua pessoa jurídica e posteriormente você cadastra a proposta cultural. Como a gente vem falando, para fazer inscrição de um projeto em qualquer lei de incentivo, é importante a gente ter toda a documentação relacionada não só ao projeto pronta para a gente anexar no sistema, como também as comprovações, né, de realização da proponente, alguma informação adicional que você possa ter em relação à própria proposta que você está encaminhando, tá? Fora isso, também a questão da documentação da empresa, as certidões, né, em relação ao projeto, as cartas de anuência, né, e aí a gente entra de novo na questão da ficha técnica. A ficha técnica não precisa ser completa, a gente precisa colocar as funções de maior relevância com um currículo bem resumido de cada pessoa com maior relevância, qualquer pessoa citada na ficha técnica. No campo onde eles pedem essa informação, aí você sim pode ter um documento que você vai anexar depois com um currículo completo de cada uma delas num PDF enorme com várias páginas. Mas para preenchimento no campo do sistema, você precisa ter aquele currículo resumido que eu falei, bem pequenininho, com 5 linhas de um texto corrido, destacando a função que aquela pessoa vai desempenhar no projeto. Na Lei Rouanet, quando você preenche também essa informação, você obrigatoriamente precisa indicar quais as funções serão realizadas pela proponente e destacar isso também na ficha técnica quando você colocar o seu currículozinho resumido. Informações a respeito da comprovação de execução de projetos da proponente, você pode anexar um arquivo em PDF como um portfólio na aba de anexos. Quando o seu projeto passa pela CNIC e recebe um PRONAC, você tem a sua publicação em Diário Oficial da União e o próprio Ministério do Turismo, ele solicita a abertura de conta bloqueada e de movimentação na agência que você escolheu para ter a sua conta do projeto. Essas contas, elas são isentas de tarifas mensais e de tarifas de transferências de recurso. Então, as TEDs ou qualquer outra transferência não tem a cobrança da tarifa. Além de que o valor é aplicado em aplicação de baixo risco e isso já é pré-definido pela própria Secretaria de Cultura quando solicita a abertura de conta para o projeto. Na conta bloqueada é onde você vai receber o recurso do patrocinador ou do doador. Então, a conta que você vai informar para receber esse recurso é a conta bloqueada. Até o início de 2020, a gente só podia utilizar o recurso captado se ele alcançasse 20% do valor aprovado no SALIC. Em tempos de pandemia, nós estamos trabalhando com essa exceção da IN 05 de 2020, que foi publicada em abril. Complementando aqui a informação sobre como você recebe o recurso, né, do patrocinador, o recurso ele deve ser depositado pelo patrocinador até o mês de dezembro do ano vigente.
para que ele possa receber a isenção, né, ser restituído na declaração de imposto de renda do ano seguinte, tá? Esse depósito é feito pelo próprio patrocinador diretamente na conta bloqueada do projeto, tá? A proponente, que é a produtora, deve encaminhar ao patrocinador um recibo de mecenato com os dados dele, do projeto, do valor patrocinado, com os dados da conta bloqueada para depósito e assinatura e carimbo da empresa produtora, tá? Você encaminha uma via desse recibo de mecenato para o patrocinador e a outra via você anexa no SALIC para informar que você já recebeu esse recurso, tá? E quando você capta o suficiente para executar o projeto, você solicita a transferência da conta bloqueada para a conta de movimentação e assim dá início à produção. A planilha deve conter todos os custos do projeto, incluindo tudo que for necessário para o cumprimento das contrapartidas, acessibilidade, questões com respeito ao meio ambiente, né? Além de respeitar os percentuais de divulgação 30%, custos administrativos 15% e captação 10%, não ultrapassando o teto de R$100 mil. Todo o preenchimento do projeto é realizado pelo sistema, inclusive a planilha que você insere item a item, conforme o local de realização, os produtos oferecidos e as etapas de cronograma. Então, uma coisa importante é que a planilha orçamentária ela só deve começar a ser incluída no sistema depois que você cadastra os produtos que são resultantes da sua proposta, tá? No nosso caso, a gente tem a apresentação de canto coral com palestras, que seria o produto principal, né? O segundo produto, obrigatoriamente, seria contrapartida social. Então, no mínimo, cada proposta que você inclui no SALIC vão ter 2 produtos. O produto principal, que no nosso caso são as apresentações, e o segundo produto, que é a contrapartida social. A contrapartida social é um produto à parte e é importante lembrar que ela deve contemplar pessoas diferentes do seu público-alvo principal, certo? Então, aqui no caso, nós vamos utilizar uma oficina de música. Lembra que nós falamos no nosso projeto? Essas oficinas elas serão dedicadas ao público da contrapartida social, mesmo que você tenha o público principal também nas oficinas. Pelo menos 50% do público da contrapartida social deve ser alunos de escola pública e professores. E aí, como eu falei, qualquer outra ação diferente da contrapartida social e do seu produto principal torna-se um produto adicional. Então, seria o terceiro, quarto, quinto produto cadastrado ali. Você cadastra cada pagamento de cada item que você vai gastar conforme a contratação do fornecedor, do prestador de serviço. Ele tem empresa no Rio, é no Rio. Ele tem empresa lá no outro estado onde você vai realizar, no caso de um produtor local, você cadastra o custo no outro estado. Nós vamos agora entrar no sistema e eu vou mostrar um pouquinho de como funciona a SALIC Web aqui na prática para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o SALIC Web. A gente correndo a tela para cá, no final a gente tem acesso ao SALIC, que é essa tela aqui onde você vai se cadastrar, ou se você já tiver seu cadastro com o seu CPF, você já pode logar. Se você precisar se cadastrar, tá aqui as informações que você precisa e você vai poder logar. Clicando aqui em listar, eu já selecionei aqui no caso a minha proponente pessoa jurídica e cliquei também em nova proposta e a gente cai aqui na declaração de responsabilidade, onde a gente tem o conhecimento de todas as obrigações, né, que a gente tem que ter. Então depois é importante dar uma lida. A gente confirmando, a gente entra aqui na proposta, na criação da proposta.
Então a gente vai colocar o nome da proposta. Os projetos normais, a gente sempre seleciona aqui o singular. E são aquelas informações do projeto, resumo da proposta. Aqui, olha, eles dão dicas nessas letrinhas menores de como você deve preencher, tá? E a gente precisa ser bem sucinto, não precisa encher de muita informação, bem resumido mesmo. A agência bancária, olha que eu falei, aqui você vai colocar a agência que você tem preferência. Temos aqui a data de início. Aqui há uma exigência de pelo menos 90 dias antes do início da realização para você cadastrar o seu projeto no SALIC. O próprio sistema não aceita que seja antes disso. Informações sobre o projeto que nós vimos na aula 1, começamos a copiar e colar. Então aqui tem objetivos geral e específicos. Você pode também ser resumido, mas inclua todos os itens do que você tem realmente de objetivo para incluir no projeto. E as justificativas. Aqui você precisa citar os artigos 1º e 3º da Lei 8.313 para justificar o seu projeto ser incentivado. Salvando essa fase inicial, essas perguntas iniciais, você já consegue ver o menu que fica aqui à esquerda, que é onde você vai acompanhar o seu projeto, onde você vai tirar suas dúvidas, onde você vai ler as suas diligências, que são questionamentos que você deve dar retorno ao Ministério para responder essas dúvidas, onde você pode anexar os documentos, você gera o PDF de tudo que você está cadastrando para acompanhar. Sempre que você faz uma alteração, você pode gerar um PDF, os itens orçamentários, planilha de distribuição. Então a gente vai começar respondendo pela identificação mesmo. A gente selecionou aqui como projeto normal, aí essa parte aqui a gente preencheu, né, antes de salvar, para responsabilidade social. Então a gente vai seguindo aqui o formulário. Questões de acessibilidade, é obrigatório o preenchimento? A gente preenche com alguma coisa aqui, depois a gente ajusta a informação. Democratização de acesso, são todas aquelas questões que a gente já falou nas aulas anteriores que tem relação com esses itens importantes. Clicando em detalhes técnicos, a gente tem essas informações sobre etapas de trabalho. Aqui você vai fazer um pequeno cronograma, divididos por etapas de pré-produção, de execução e de pós-produção. E você vai estimar se isso leva dias, se leva semanas, se leva meses. Dentro de cada etapa, você pode descrever algumas das atividades mais importantes do seu cronograma de execução. A ficha técnica, nós já falamos muito sobre isso, né? Eu acho que eu não vou me alongar, mas você destaca aqui não só as suas funções como proponente dentro do projeto, como as funções de mais relevância, com pequenos currículos resumidos de cada um. Sinopse da obra, especificações técnicas do produto, descrição de atividade do produto. Aconselho que leiam essas letrinhas pequenininhas para vocês poderem preencher com mais facilidade os formulários. Salvamos detalhes técnicos, vamos para outras informações. Aqui no outras informações, você pode colocar qualquer informação adicional que você tenha sentido vontade de colocar nos outros campos e não conseguiu por não se adequar à informação que eles pedem. Então aqui é a chance que você tem em um espaço de 8.000 caracteres para colocar o que você sentiu falta de colocar, se for necessário, tá? Preenchendo essas informações, tudo vai sendo salvo. Por favor, vai salvando tudo que você faz para você não perder qualquer alteração, qualquer letrinha que você coloque a mais, salve imediatamente. Local de realização. Aqui você vai informar quais os locais onde seu projeto vai acontecer. Então clica aqui no novo, você seleciona aqui Rio de Janeiro, no nosso caso
é Rio de Janeiro e a cidade onde o projeto vai acontecer. Cadastramos o Rio de Janeiro, para nós já está suficiente. Quando você tem um projeto onde você vai se deslocar, aí é necessário que você preencha aqui esse deslocamento, tá? Onde você vai botar aqui os trechos, ó. No nosso caso, a gente só tem o local de realização Rio de Janeiro. Então, nós passamos então para plano de distribuição. Aqui é onde nós cadastramos os produtos. Então, aqui no plano de distribuição, a gente vai cadastrar os produtos que nós temos no nosso projeto. Lembra que eu falei que são 2 no mínimo. Então, eu já selecionei aqui a opção de apresentação musical, que é o caso da nossa proposta da aula 1. Já marquei como produto principal. A área cultural, a gente vai vir aqui como música e olha aqui a opção canto coral. Se você tiver a transmissão em canal aberto, você pode marcar, eu deixo marcado não. E a gente salvou aqui nosso primeiro produto. Vamos cadastrar o segundo produto, que obrigatoriamente tem que ser a nossa contrapartida social. Então eu já venho direto aqui e observem que já existe até o nome do produto. Esse produto, ele é obrigatório o cadastro para que você consiga concluir a sua planilha e enviar a sua proposta. Então, ele não é o produto principal e aqui você vai dizer o que é a sua contrapartida. Música, ações de capacitação e treinamento de pessoal, porque você vai estar oferecendo oficinas, tá? Então aqui será o seu segundo produto. Quando você cadastra esses produtos, você precisa detalhar o que você vai estar oferecendo. Então, a gente já cadastrou o local de realização, e no plano de distribuição já cadastramos a apresentação musical, que é o produto principal. Vamos usar como exemplo o nosso projeto de canto coral, que vão ser apresentações onde a gente pode ou não cobrar ingresso. A gente citou que poderia cobrar ingresso até R$15, seria em local fechado e, no caso, eu vou marcar que é espaço público. A distribuição será totalmente gratuita? Eu vou dizer que não. As apresentações eu vou botar aqui um valor de ingresso. Então nós vamos botar aqui 300 lugares no total dos espetáculos. A gente pode botar um valor até R$15, que foi o que a gente citou lá no projeto. Ele já calcula, viu, gente? O preço popular tem que ser pelo menos meia. Então podemos botar R$7,50. Ele já calcula o valor que nós receberíamos com esse valor e ele já separa 10% para distribuição e divulgação, 10% para o patrocinador e automaticamente o restante para a população de baixa renda. Nós vamos salvar assim e a gente volta. Agora o projeto já está, apresentações de canto coral já está preenchido, nós vamos detalhar o produto da contrapartida social. A contrapartida são oficinas e está aqui o detalhamento. Nós vamos dizer que são ingressos, mas que a distribuição aqui no caso será gratuita, será também em local fechado e eu vou marcar que é em espaço público. Então eu vou botar aqui oficina. A quantidade, supondo que eu queira cadastrar, que nós vamos oferecer 2 oficinas com 20 pessoas cada uma. Então eu vou botar aqui, oficina, 40 lugares, e ele já seleciona aqui as cotas e quanto nós temos que oferecer de população para a contrapartida, que é o público adicional que eu falei. Essas 32 pessoas, elas precisam ser alunos de escola pública ou professores. Cadastrados aqui a contrapartida nos 2 produtos. A gente volta, estão aqui os 2 produtos preenchidos e a gente consegue já ver o detalhamento clicando aqui no olhinho. Aqui nós editamos o produto, aqui nós editamos o detalhamento do produto, tá, gente?
Bom, feito isso, nós vamos para o orçamento, que é o que mais assusta as pessoas. Lembra que eu falei dos custos vinculados? Esses custos vinculados nada mais são do que aqueles percentuais que eu falei. Então, no orçamento de projeto existem os custos vinculados, que são aqueles tetos que a gente falou de custos de divulgação, administração e remuneração de captação. Você pode diminuir aqui, se você quiser, um pouco menos para custos administrativos. O que eu não aconselho é diminuir os custos de divulgação, porque normalmente nos editais culturais de grandes empresas eles exigem pelo menos 20% e outros até mais. Então nós vamos salvar e vamos para os custos por produto, que é a planilha de fato. Observem que aqui você pode ver o produto principal, está escrito aqui, ó, e as contrapartidas sociais. Então aqui você vai colocar os custos dentro do estado do Rio de Janeiro. Se você tivesse um outro estado de realização do projeto, aqui também já estaria aparecendo. E em cada estado aparecem as etapas de pré-produção, produção, pós-produção. Assessoria contábil e jurídica é onde você vai cadastrar o seu contador e seu advogado. E aqui, caso existam recolhimentos de algum imposto que você precise cadastrar. Mesma coisa acontece com a contrapartida. Está aqui o estado do Rio de Janeiro, todas as etapas cadastradas, onde você vai colocar item por item. Eu vou cadastrar, por exemplo, a direção musical. Eu digo qual é a forma que eu vou pagar, se vai ser um cachê único ou alguns cachês, se eu vou pagar por dia, se eu vou pagar por mês. Então aqui no caso eu vou pagar um cachê único. Quantidade de dias é o tempo que você pode levar dentro do projeto do seu cronograma para pagar esse profissional. É um profissional só que você vai contratar, então você preenche a quantidade de profissionais. Quantas vezes você vai pagar esse cachê aqui, eu vou considerar que seja um só, e aí você vai colocando aqui as remunerações. Eu vou jogar um valor aleatório, só para vocês observarem que aqui ele calcula o total. Como é uma vez, uma ocorrência, ele calculou o valor total de 2.000, mas se eu aumentar aqui a quantidade de vezes que eu vou pagar, ele já calcula o valor total. Esse campo aqui de detalhamento, ele é importantíssimo quando acontece de você ultrapassar o teto de remuneração que o próprio SALIC tem dentro do seu sistema. Então, caso você receba algum alerta sobre o teto da remuneração e você achar que é justo que esse valor ultrapasse o teto sugerido, você justifica essa informação aqui nesse campo de detalhamento. Se você não preencher nada e esse valor for considerado acima do teto sem justificativa durante uma reunião de CNIC, como já falamos anteriormente, você terá o seu cachê diminuído. Muito provavelmente o seu cachê será diminuído. Então nós sempre vamos salvando as informações que a gente adiciona. Item cadastrado com sucesso. E aí ele zera o formulário para você cadastrar outro item, caso você vá fazer mais algum cadastro dentro da pré-produção. Caso vá mudar de etapa, você fecha e vem aqui para a etapa do lado. Cadastra um novo item. Conforme você vai fazendo o cadastramento dos valores, esses valores vão sendo somados e aqui eles calculam os percentuais dos custos vinculados. Então, quanto mais valores você adiciona aqui, maior são os seus custos vinculados e o valor de captação. Aqui você consegue visualizar a planilha, como ela está. E aqui você anexa documentação adicional, tanto em relação ao proponente, quanto em relação à proposta cultural. Aqui você vai selecionar o arquivo, se o arquivo que você está anexando é para o proponente ou se é para propostas.
as opções são diferentes, então aqui você tem uma série de documentos que você pode anexar, já pré-definidos pelo próprio Salic. E temos as propostas, onde você vai anexar a carta de anuência. Se você tiver um roteiro de peça de teatro ou de teatro musical, você pode colocar aqui uma série de informações. É aqui que você anexa o currículo da proponente, entre outras informações. Então aqui fica cadastrado todos os anexos que nós enviamos, vai ficando listado aqui. Quando eu começar a colocar os documentos da proposta, eles também serão listados aqui. Aqui nós geramos o PDF do projeto, que você pode guardar no seu computador para poder acompanhar as informações. Aqui você consegue visualizar as diligências que o seu projeto possa receber durante o processo de análise e também quando ele for projeto mesmo com o número do PRONAC. Aqui é um campo muito importante, onde nós podemos enviar para o Salic todo e qualquer tipo de dúvida e todo e qualquer pedido de ajuda. Eu aconselho que as pessoas não tomem iniciativa de fazer algo que não tenha certeza se pode. Na dúvida, encaminhe uma solicitação. Eles levam às vezes alguns dias, mas às vezes são bem rápidos. Você tem a opção de anexar algum documento se você precisar, mas você pode só escrever um texto e enviar o pedido de ajuda ou um pedido de orientação. E quando você tem tudo isso preenchido corretamente, você envia a proposta. Quando você clica para enviar a proposta, ele faz algumas observações. O próprio sistema alerta algumas pendências. Como nós estamos num período onde eles não aceitam novas inscrições, existe esse alerta aqui de que em 1º de fevereiro a gente volta a poder fazer as inscrições no Salic. Então, eu espero que vocês tenham compreendido mais ou menos como é que funciona o sistema, a ordem de cadastramento das coisas. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido bom para vocês. E a nossa última aula, que é a aula 7, nós vamos falar um pouquinho de prestação de contas e eu vou dar as dicas para você não cair em roubada durante a execução do seu projeto cultural, ok? Sucesso para nós, estamos juntos e um abraço!